Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. O meu nome é Rogério e você está no canal Fé Genuína. Hoje vamos analisar uma pregação da CCB do dia 11/6/2023. A palavra está em Efésios, no capítulo 5. Então eu cortei a parte da leitura e vou deixar só da exposição da palavra. Como diz lá na CCB, só na exortação da palavra. Vamos lá? Até aqui somente. Como eu disse, acabou a leitura e agora vai começar a explanação. Irmãos, para justificar o procedimento da leitura, também no capítulo 6, foi para demonstrar aos irmãos o cuidado do apóstolo Paulo com respeito à família de nosso Senhor Jesus Cristo e à família nossa também. Os irmãos vejam que neste capítulo 5 ele fala de que para que a irmandade ali de Efésios fossem imitadores dele, de Deus, como filhos amados, e andassem em amor, como Cristo havia amado aquela irmandade e entregue a si mesmo por eles em oferta e sacrifício a Deus em cheio suave. E nós, irmãos, cantamos agora também que o Senhor Jesus nos salvou e nos perdoou, e o meu ser a Ele entrego, porque servo dele sou. Aqui, meus irmãos, ele está mencionando o hino, né? Que eu acho que cantaram lá no culto, né? Que Cristo me perdoou e me salvou. Tá aí uma coisa lá na CCB que eles não falam muito, né? Que Jesus o salvou. Então aqui ele está mencionando no hino que Jesus nos perdoou e nos salvou. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós já estamos salvos na presença de Deus. Mas lá na CCB, essa palavra aí pesa um pouco para eles, né? Eles não concordam que nós já estamos salvos, que nós somos salvos, mas eles cantam o hino, né? Cristo me salvou e me perdoou. O apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, meus irmãos CCBano, né, o irmão também que está aí pregando a palavra, né? Como diz o hino, nós já somos salvos porque Cristo já nos perdoou. Tá bom? Então fica aí mais esse relato aí. Então, assim como Cristo se entregou à igreja, nós também cantamos este hino nos entregando a Ele. Então, os irmãos vejam que é uma entrega tanto do Filho de Deus para a igreja, e mais abaixo o apóstolo Paulo descreve que esta entrega de Cristo para a igreja é semelhante a um matrimônio, ao marido que ama a sua mulher. Ele até faz um exemplo, uma comparação, que no exemplo é uma comparação que realmente acontece, escrito na palavra de Deus, que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher e serão dois de uma só carne. Ele não só se referia à união do matrimônio entre marido e mulher, como neste caso espiritualmente fazia referência da união de Cristo e a igreja. Glória a Deus já por enquanto, né? O irmão está pregando a palavra aqui cristocêntrica, né? Já colocando que Jesus
se entregou à igreja, né? Jesus se entregou à igreja. Jesus se entregou por todos nós. Assim como o marido também, né, se entrega para a sua esposa e a esposa também se entrega para o seu marido. Mas por enquanto aqui, pessoal, tá indo tudo bem. Isto é, Jesus, o Filho de Deus, deixou a glória do Pai para unir-se à sua igreja e serem um só. Ele mesmo disse: Pai, quero que assim como nós somos um, que eles, meus discípulos, sejam também conosco um só. Então, os irmãos, vejam que a palavra de Deus não se contradiz. Ela sempre se confirma naquilo que o Espírito de Deus revelou, tanto aos profetas como aos apóstolos também. E aqui nós vemos, irmãos, o cuidado do apóstolo Paulo com os irmãos de Efésio. No capítulo anterior, ou seja, no capítulo 4, ele fez uma oração por aqueles irmãos de Efésios. Ele dizia: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então os irmãos imaginam e verificam isto, que o apóstolo fazia menção de uma família como há nos céus, também formada aqui na terra. E nesta família depois ele faz uma pregação sobre a unidade da fé, rogando aos irmãos, como ele se sentia como preso do Senhor, que todos andassem com dignidade pela vocação que haviam sido chamados. Aí ele recomendava qualidades: humildade, mansidão, longanimidade, e suportarem-se uns aos outros. Isto era a constituição da família de Jesus Cristo aqui na terra. Que os irmãos vejam que todos os conselhos, tanto do Senhor Jesus quanto dado aos apóstolos, têm sempre a mesma finalidade: nos manter unidos a Cristo e unidos entre nós também, que somos um corpo, e cada membro está intimamente unido, ligado ao corpo, cuja cabeça governa este corpo. E este corpo, que é a igreja, é governado pela cabeça, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí, meus irmãos, andamos mais um pouquinho aqui para frente, né? E vimos também que ele continua aí falando de Jesus, né? Da união de Jesus, da igreja, tá? Então, mais uma vez eu vou falar, por enquanto tá muito bom essa explanação dessa palavra aqui, tá bom? Vamos lá. Não é difícil de entender isto, irmãos. Mas o que o Senhor manda esta palavra nesta manhã é porque em todo o Novo Testamento, aliás, no Antigo também, sempre a palavra de Deus teve a finalidade de dar sucesso ao povo, de dar sorte ao povo, de dar condição do povo ser feliz. Aqui já soou um pouquinho estranho, né? Mas vamos lá. Vamos lá ver o que ele vai falar aí. Nenhuma palavra de Deus, desde o Antigo Testamento e também nas cartas do Novo Testamento, trazem sofrimento ao povo e infelicidade. Não. O próprio Senhor Jesus deu uma receita no capítulo 5 de Mateus sobre a bem-aventurança, isto é, sobre o sucesso. A palavra de Deus nunca manifesta para nós a desgraça, a maldade, aos filhos fiéis, não. Sempre sucesso, sempre bem-aventurança, ou seja, uma aventura de bem, que dá certo. Porque a aventura do pecador no mundo é uma aventura que a consequência não será boa, a consequência será desastrosa, porque o pecado leva à morte, mas a nós não, a graça leva à vida, e a vida eterna com glória nos céus. Então, aqui ele ele está falando que a palavra de Deus não leva ninguém ao sofrimento, não leva ninguém às moléstias, né, da vida,
que a palavra de Deus ela traz sucesso, felicidade. Aqui fica um pouco mais complicado, porque a Bíblia diz que a palavra, toda a escritura, ela é proveitosa e boa para corrigir, redarguir e ensinar, né? Se nós estamos fora da palavra de Deus, então a palavra do Senhor ela vem nos corrigindo, né? E onde diz também que Deus corrige o filho que ele ama, não é verdade? Então nem toda a palavra vai nos trazer felicidade, né? Mas toda a palavra vai nos trazer a salvação, entende? Porque muitas vezes, pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões, então vem a palavra de correção, ficamos tristes, né? Ficamos tristes, mas aquela palavra vai nos levar à salvação das nossas almas. Então, essa parte aqui é meio complexa de falar que a palavra de Deus é para nos trazer felicidade, né? Porque existem pessoas felizes em todo o segmento da vida, né? Pessoas felizes, mas a palavra é para nos trazer a salvação. O sucesso da nossa vida vai ser a nossa reunião com Jesus Cristo nos céus. De modo que o Senhor Jesus ensinou o jeito, a maneira de termos sucesso neste caminho, de termos uma aventura boa e que ela ocorra segundo aquilo que a palavra prescreve, que ela já anuncia, que é a salvação. O primeiro hino que nós cantamos, irmãos, salvação, salvação, nós falamos, eu até fiz questão de escrever 7 vezes. Salvação, salvação, 7 vezes nós cantamos. E num dos detalhes no coro, nós apresentamos, salvo estou. Outro hino aí maravilhoso aí que tem na CCB, né? Salvo estou, né? Ainda somando com aquele outro hino que eu acabei de falar aqui, né? Que nós já estamos salvos, que nós já somos salvos. Esse outro hino aqui, não sei se é o mesmo hino, né? Mas diz que salvo estou. Por que salvo estou? Porque é pelos meus méritos que eu sou salvo? É pelas minhas obras que eu sou salvo? É porque eu sou bom que eu sou salvo? De maneira nenhuma. Mas a nossa salvação é unicamente pelo mérito de Jesus Cristo, porque ele fez no duro madeiro da cruz. E esse hino aí é maravilhoso, toquei muito ele, né? Esse hino aí, toquei bastante, gostava. Eu pedi a ele, sempre estava pedindo esse hino, esses hinos bíblicos, né? Eu sempre estava pedindo ele, para que o povo ali entendesse e compreendesse que nós já somos salvos. Entende? O hino diz que nós já estamos salvos, mas infelizmente os irmãos ali não conseguem crer, porque eles dependem das obras para serem salvos. Entende? Depende de suas obras. E pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, diz a palavra do Senhor. Então, muitos dos hinos, eles pregam a Bíblia, né? E o irmão aí, ancião, ele poderia ensinar o povo que nós já estamos salvos, porque cantou isso no hino. Foi cantado isso lá no hino. E ele podia aproveitar para pregar o evangelho, né? Para o povo. Mas agora ele começou a falar de uma felicidade aí que está meio... Vamos para frente aqui. Então, irmãos, não há outra história para se falar nesta manhã. Será um sucesso, salvação e vida eterna.
que é o que nós estamos buscando. Então, sim, né? Nós estamos buscando a salvação em Jesus Cristo, né? Buscando assim, no modo de cada dia mais crescer mais no conhecimento da fé em Jesus Cristo, mais no conhecimento da graça, crescendo na graça e no conhecimento, né, da salvação. A cada dia que passa é para a gente crescer um pouquinho mais na presença de Deus, no conhecimento da palavra, nas escrituras. É por isso que o cristão ele tem que estar lendo a palavra de Deus. O cristão ele tem que estar interagindo e interessado em aprender mais das escrituras. Porque Jesus disse que porque são elas que testificam de mim. Mas foi uma ótima oportunidade aí para o ancião pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nós já estamos salvos na presença de Deus. Então, no hino, quando nós cantamos hoje antes da palavra, fala que o meu ser entrego a Cristo. 3 vezes nós falamos isso. O meu ser entrego a Cristo. O meu ser somos nós, o nosso eu. O nosso eu deve estar entregue a Cristo. Não somos donos de nós mesmos agora. Somos todos servos de Deus. Tá aí, irmão, uma grande verdade, né? O Senhor Jesus nos comprou com preço de sangue, com preço de seu sangue. Então hoje nós pertencemos a Deus. Antes nós pertencia ao outro, ao maligno, né? Nós éramos por natureza filhos da ira, como diz a palavra de Deus. Mas hoje nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos comprou, nos resgatou com preço de sangue. Glória a Deus por essa palavra. O nosso ego, o nosso ser, o nosso eu está entregue ao Senhor Jesus. Então, os irmãos, vejam que as coisas nos santos cultos, guiado pelo Espírito Santo, tudo se engrena, tudo funciona, tudo. Agora ali sai um pouquinho, né, de falar de somente Jesus, né, só a Escritura, e colocou agora aqui o culto, né, trouxe o culto para a pregação. Aí fica complicado quando a gente traz o culto para a pregação, né, o culto da denominação, fica complicado, porque agora a gente vai ter que basear tudo em cima do culto. E vamos ver do que vai sair aí, hein? Tudo coincide para um objetivo só, nos levar a Deus, para sermos bem-sucedidos e felizes. E aqui fala da... Mais uma vez, né, ele trazendo aí a felicidade e o sucesso, né? O mundo hoje, meus irmãos, o mundo hoje procura a felicidade, né? A receita do mundo é como ser feliz. O que eu posso fazer para ser feliz? Como obter o sucesso na vida? Como obter o sucesso na carreira? O mundo corre atrás disso, né? Da felicidade, do sucesso, da fama, né? Mas a nossa felicidade está escondida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Família. Primeiro, o apóstolo, como nós lemos, ele fala aos irmãos de Efésios que a salvação, ou seja, a santidade cristã, se opunha aos costumes dos pecadores naquele tempo, dos gentios. Era oposto. Salvação, santidade se opõe à vida dos pecadores. Então são duas coisas antagônicas que não se coincidem nunca. Pecado leva à morte, obediência e fidelidade leva à santidade e salvação a Deus. E é isto que o apóstolo se preocupava.
E ele dizia: eu falo isto testificando no Senhor, que vocês não andem mais como andam também os outros pecadores, gentios, na vaidade dos seus sentidos, ou seja, conforme os seus princípios, seus pensamentos pecaminosos, escurecidos nas trevas do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, ou seja, a falta de conhecimentos que há nele, e a dureza dos seus corações, porque eles perderam todo o sentimento e entregaram-se à dissolução, isso é, dissolver é desmanchar, desfazer aquilo que é bom, e com avidez cometerem toda a impureza. Isto é o projeto maligno, diabólico. Tanto que nesses dias, irmãos, vejam que no mundo se anuncia tantos movimentos pecaminosos, desastrosos para o ser humano, levando totalmente a desgraça e a perdição e cada vez mais longe de Deus. É isto que a carne busca, é isto que o mundo busca, é isto que se anuncia, que se propaga, é isto que se incute na mente das pessoas, é isso que se incute até na mente das criancinhas que estão indo agora, começando a sua vida, já a sociedade corrompida, maligna, entrega na formação das nossas crianças. Tá aí uma grande verdade, né? Que agora o ancião está falando, né? De um mundo que corre, né? Desenfreado para o pecado, né? A gente vê aí uma vontade que o mundo tem, né? De correr atrás do pecado, e inclusive até nas crianças já, né? Já se manifesta esse mundo, né, pecaminoso, né? Então tá aqui uma grande verdade do que ele está falando aqui, tá? Que as pessoas que correm para o pecado. E também corrompe e deturpa o sentimento dos jovens, levando eles à malignidade e à desgraça perante a salvação eterna. Diferente do que Deus está fazendo conosco, como agora, esta multidão que está aqui presente, e uma grande multidão espalhada por este mundo, ouvindo este conselho, deverá entender que nós devemos ser felizes porque somos bem-aventurados por Deus. Agora aqui já ficou melhor, né? A explicação dessa felicidade, né? Já ficou melhor, né? Que nós somos felizes porque somos bem-aventurados por Deus, né? Somos felizes porque temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e que nós não precisamos mais de nada, não é verdade? Nós não precisamos mais de nada das mãos do Senhor, porque o que nós poderíamos alcançar, já temos, que é a salvação. Então não adianta ficar pedindo casa, ficar pedindo carro, ficar pedindo bens materiais. Não, isso aí, gente, Deus nos dá saúde e nós corre atrás, né? Nós trabalhamos, levantamos cedo, ou quem trabalha de noite, né, na madrugada. Então, Deus dando saúde para nós e nós correndo atrás, nós conseguimos, né, os nossos objetivos, né? Então essas coisas, para ser feliz, né, eu não preciso estar pedindo para Deus bens materiais, tá bom? Isso aí a gente consegue com nossos esforços, né? É claro, com a grande ajuda que Deus nos dá, nos dando saúde para podermos trabalhar. E estamos separados deste pecado que se evolui a cada dia, irmão. Aliás, não digo a cada dia, agora, por exemplo, se alguém for no centro da cidade, nos lugares de maior movimento, hoje na capital de São Paulo e outros lugares aí no mundo, poderão ver que tamanho está o pecado e a sua evolução. É claro que muitos pendem para isto, mesmo no nosso meio. Também tem aqueles que não conheceram a Cristo e que estão sendo acompanhando a multidão. Mas os que estão enxertados nesta videira verdadeira
sempre recebe um pouquinho da seiva que vem do tronco, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, aqui, né, tá falando que todos nós que estamos na videira. Quem é a videira? Será que a videira é alguma denominação? Será que a videira é alguma placa, né? Alguma construção aí de tijolo, outros materiais? Não, a videira é Jesus Cristo. Nós estamos ligados na videira. E quem está ligado na videira recebe a seiva gloriosa, né? A seiva de Jesus Cristo, aquela que nos alimenta. A sua palavra nos alimenta. Glória a Deus. É essa virtude que movimenta a igreja. É essa virtude que faz o povo sentir prazer e vontade de congregar, de ouvir a palavra. Como agora, levantaram cedo. Tem gente que veio de longe, viajou até para vir congregar. Por que isso tudo num dia de descanso? Domingo é dia de descansar, não é? Mas viemos aqui. Por que isto? Porque nós precisamos da seiva que sai deste tronco, chamado Jesus Cristo, que nos dá vida. Aqui mais uma vez, né? Ele está trazendo a seiva, né? Que é Jesus Cristo, mas colocou um pouquinho aí da denominação, né? Que falando que tem pessoas que viajam, vêm de longe, né? Mas essa seiva, você pode receber ela em qualquer lugar do mundo, do planeta. Entende? É na sua casa, é numa denominação, é andando, é trabalhando. Nós estamos ligados em Jesus Cristo porque nós somos dele. Ele é o nosso dono, Cristo é o nosso dono. Então, essa seiva, você recebe ela em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? É claro, se a denominação está ensinando a palavra de Deus, amém, glória a Deus por isso, e que continue ensinando e instruindo o povo de Deus. E, como eu disse, né, alguns pontos aí só que podia melhorar, mas tá muito boa, por enquanto, a palavra, viu, meus irmãos? Tô analisando aqui, né? Tá falando aí de Cristo, né? Por 2 vezes ele tocou a denominação, né? O hino também aí que ele podia explanar para o povo que nós já estamos salvos, porque o próprio hino diz, né? O próprio inário é a Bíblia cantada, né? Mas tá muito bom a pregação, tá muito bom. E faz nós produzirmos frutos de louvor a Deus. Então o apóstolo aqui, irmãos, fez muitos conselhos. Olha, o que nós lemos aqui, ele dizia: vós não aprendestes assim de Jesus Cristo, se é que vocês têm ouvido e fostes ensinados nele, como está a sua verdade, que é em Jesus. Que quanto ao trato passado, ou seja, a vida do passado, vocês se despojem do velho homem, separem, lance fora, como foi pedido na oração, que o Senhor lance fora de nós alguma coisa má. Não foi isso que foi pedido? É o que a palavra quer fazer agora, lançar fora, fazer despojar de nós aquilo que é perverso, que é imundo, que é pecaminoso. São coisas que vão se apegando a nós, mas como sujeira. Todo mundo gosta de ser limpo, mas todo mundo de vez em quando recebe no corpo a poeira, o vento traz, o calor. Essa poeira que ele está falando aqui, né? Que todo mundo gosta de ser limpo, mas trazemos, né, a poeira, a sujeira. Isso aqui é o pecado. É o pecado que ainda habita em nós. Entende? Nós fomos justificados por Jesus Cristo, né? Estamos salvos em Jesus Cristo, mas a nossa natureza ainda não foi mudada, né? Nós estamos nesse tabernáculo aqui de carne, sujeito ao pecado. É por isso que quando o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis.
Mas se algum de vocês pecarem, saiba que temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então essa poeira aqui é o pecado que nos rodeia, né? É o pecado porque a nossa natureza ela não foi mudada. Um dia receberemos um corpo glorificado, igual ao do Senhor, e estaremos sempre com Ele, e aí o pecado não vai mais ter poder sobre nenhum de nós. Se aquece, soa, vem a poeira, e depois a pessoa está limpinha, pega um lenço branquinho, passa no rosto, e vê que está escuro. O que é? Sujeira. Mas eu tomei banho hoje de manhã. Mas você está no calor aí do sol, andando nessa poeira. Quem que andando nessa poeira não se suja? Os irmãos, se lembra da acusação que Satanás fazia ao sumo sacerdote Josué? Mostrava o vestido dele todo manchado. Aí, ó, a roupa está suja. Mas veio o anjo do Senhor e repreendeu: Satanás, você está vendo que isso é um tição tirado do fogo? Quem é que anda neste mundo e não se suja? Quem é que de roupa branca andando no mundo tão perverso e sujo como não espirra nele alguma coisa e não mancha o seu vestido? Mas o Senhor manda a palavra para nos purificar e nos santificar, irmãos. É por isso, meus irmãos, que Jesus disse em Mateus no capítulo 5, se nós olhássemos, né, desejando uma mulher, já em nossos corações cometemos adultério, né? Por que isso? Porque o nosso coração, né, o pecado começa no nosso coração. É do coração que sai todas as impurezas, os adultérios, os homicídios. Então, não precisa você nem cometer o ato físico, só de pensar nós já estamos pecando. Olha só a nossa natureza pecaminosa. E aí também entra já o pecado de morte, né? Que vocês criaram aí na CCB. Um pecado de morte, que é o quê? É o pecado sexual. Tanto antes do casamento, como fora do casamento, né? Como entre pessoas solteiras, ou até mesmo pessoas casadas, que cometeram o pecado sexual, aí foi designado, né, como pecado de morte, pecado que não tem mais salvação, que vocês criaram erroneamente, entende? Erroneamente. Se a pessoa continuar nessa prática do pecado, e ela morrer, né, nessa prática, então aí já fica complicado, entende? Mas enquanto há vida, há esperança, há salvação. Eu não acabei de falar que João disse: filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando pecamos, vamos até o Senhor, nos humilhamos, pedimos perdão, e Ele é misericordioso, nos perdoa na hora. Nós somos perdoados na hora em que pedimos o perdão. Não vai deixar nada para o último dia, né? Como é ensinado na CCB. Se você cometeu o pecado, né, de morte, o pecado sexual, então até o último dia o Senhor pode te perdoar. Então a pessoa fica naquela incerteza pro resto da sua vida. Não, meus irmãos. Se pedimos perdão com fé, com verdade, com humildade, o Senhor nos perdoa na hora e nos coloca de pé na sua presença. Bendito seja o Senhor. E o apóstolo diz: então vocês me imitem como filhos amados, mas andem em amor.
Andem como Cristo amou vocês todos, a nós. Vamos nos entregar a Ele mesmo, como cantamos agora. Ele se entregou, entreguemos-nos também a Ele. E depois fala das imundícias desse mundo, eu não vou citar, mas prostituição e tantas outras coisas. Ele dizia, vocês saibam então que nenhum que comete estas coisas terá herança no reino de Deus. Olha aqui ele já falando, né? Que nenhum que comete esses pecados, né? Homicídio, adultério, a mentira também, né? Porque a mentira é pecado, né? Por quê? Será que uma pessoa que foi, né, limpa pelo Senhor, né, salva pelo Senhor Jesus, nós vamos continuar nessa imundícia do mundo? Não podemos continuar. Temos que ter uma nova vida debaixo da graça do Senhor. Vamos cair? Vamos cair. Vamos pecar? Sim, vamos pecar. Mas não vamos desejar o pecado, querer o pecado, ter vontade de pecar. Temos que ter vontade de se santificar cada vez mais na presença de Deus. O Senhor Jesus nos chamou à santificação e não à imundícia. Não são herdeiros, eles são herdeiros do mundo. Ninguém engane nenhum de vocês com palavras vãs, palavras enganosas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E virá, irmãos, Deus vai se irar contra estes que cometem estas coisas. E fala, vocês não sejam companheiros de nenhum deles. Então, a ira do Senhor virá sobre esses que cometem essas coisas, né? Que cometeu e continua cometendo, né? Entende? Essa é a explicação, né? Mas para receber, se você errou, se você pecou, se você cometeu, para você não tem mais salvação, entende? E não tem perdão. Que num dia, aqui na minha cidade, numa reunião, né? Numa reunião para a mocidade, o ancião pregou lá e disse que pecado não caduca. Aqui não caduca pecado. Quer dizer, se você pecou, não tem mais perdão, não tem mais salvação. É isso que ele quis dizer. Não, o pecado não caduca aqui. Como pode dizer isso, meus irmãos? Como que um homem, né, numa posição elevada que ele tem, pode dizer isso perante uma mocidade? A igreja é para pregar salvação e não condenação. A igreja não é para pregar condenação, a igreja é para pregar salvação, é para pregar a vida eterna. Agora, quem não der ouvido a tão grande salvação, então ele já está condenado. Ele já está condenado. Ele se condenou. Entende? Ele próprio se condenou. Por que se condenou? Porque não quer buscar as coisas de Deus. Está escrito, Jesus disse, ide, né, Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, quem não aceitar, quem não quiser, já está condenado. Tá vendo? Porque a própria pessoa que se condena, não querendo o Senhor, mas querendo os prazeres mundanos. E depois falava disso, vocês são filhos da luz e não das trevas. Porque o fruto do Espírito, que agora temos que produzir, estamos na videira, bondade, justiça e verdade, e aprovar aquilo que é agradável ao Senhor. Será que tem alguém que, ouvindo esta palavra, possa reprová-la e dizer que isso aqui não lhe é agradável? Pode não ter ser agradável a ti, mas é agradável a Deus, que nós andemos em santidade e não comunicar com as trevas, ou seja, estar ligado com o mundo, cumprindo o que o mundo faz de maldade. Antes devemos condenar as obras do pecado.
Porque o que eles fazem, como estão hoje, agora, anunciando, propagando no mundo, até falar isto é torpeza, é pecado até falar. Então não deve estar. Essas coisas todas manifestam e são condenadas pela luz, que é a palavra de Deus. Mas então dizia: vocês despertem os que estão dormindo entre os mortos, para que Cristo te esclareça. É o que o Senhor está fazendo nesta manhã, um esclarecimento por estas cartas tão santas que constituem as famílias, irmãos. Depois ele fala então dos deveres domésticos na constituição da família. As mulheres sujeitarem-se aos seus maridos como ao Senhor. Esse sujeitar, irmãos, não quer dizer que a mulher deve ser humilhada perante o marido. Não é isto. Esta sujeição é estar de acordo à vontade de Deus. Só isso, nada mais. Nenhuma mulher de Deus pense que estar sujeita ao marido é ser uma escrava do marido, ser uma sofredora, humilhada, estar debaixo de sofrimentos. Jamais. Vocês são mulheres de Deus e os vossos corpos são templos do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Então nenhum marido pense que a mulher deve estar sujeita aos seus princípios malignos, perversos. Jamais. Homem de Deus não é perverso nem maligno, é benigno, é santo, é puro, é amável. Glória a Deus por esses conselhos, hein? Né? Sobre aí o casal, né? Sobre o marido e a mulher, né? E a mulher não é escrava do marido. E também o marido também não é escravo da mulher, né? Ótimos conselhos aí que ele está dando agora, hein? Santo é o Senhor. Então Paulo dizia, porque o marido é a cabeça da mulher. Mas olha aqui a comparação, também Cristo é a cabeça da igreja. E o que Cristo faz da igreja? Ele salva o corpo, ou seja, ele salva a igreja. Ele faz bem a igreja, ele abraça a igreja, ele ama a igreja, ele dá presentes para a igreja, ele abraça a igreja, ele fala agradavelmente com a igreja. Jesus Cristo não ofende a esposa, Jesus Cristo não destrói a moral da esposa, Jesus Cristo não abate a esposa, Jesus Cristo não chama ela de feia, de maligna. Ele abençoa, ele suporta a fraqueza dela, ela erra, ele perdoa. Ei, glória a Deus, hein? Olha que comparação gloriosa, né? Que o ancião está falando aqui, né? Está fazendo, né? Comparação bíblica, né? Entre o amor de Jesus com a igreja, né? É o amor que o marido deve ter pela esposa e a esposa pelo marido também. Que comparação gloriosa, hein? Né? O Senhor Jesus, ele nos ama, né? E o Senhor Jesus, ele quer ver o bem da sua igreja. O esposo também, que ama a sua esposa, ele quer ver o bem da sua esposa. Tem uma passagem na Bíblia que fala que ninguém jamais aborrece a sua carne, né? Ninguém jamais vai maltratar a sua carne. E a nossa esposa ou o esposo, né, das irmãs, das mulheres, então o Senhor diz que são dois numa só carne. Então é a mesma carne, né? É a união gloriosa, a união de Cristo com a igreja e a união dos casais também. Ela esquece dele, ele não esquece dela. Dá para perceber isso nesta manhã? Quem é que imaginava que Deus ia falar desse jeito com a igreja? E como ele não se esquece da igreja, ele está falando agora amorosamente com a esposa, porque ele se entregou a ela. Bendito seja Deus. Irmãos, que coisa profunda a constituição da família que Deus deu a Paulo. De sorte que assim como a igreja... Que todos nós, meus irmãos, vamos orar, né, pelas famílias, né? Porque por onde o adversário ele entra, ele sempre quer destruir, né,
as famílias, destruir aquilo que Deus constituiu. Ele é o nosso opositor, né? Ele é o nosso opositor e a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, querendo e tentando nos tragar. Então, que nós possamos, junto com a nossa família, fazer uma corrente, aqui, né? Corrente de oração, que possamos fazer uma corrente em volta da nossa casa, da nossa família, que nós possamos orar uns pelos outros, né? Para que o adversário não venha a destruir, né, aquilo que o Senhor constituiu, que é a família. A gente vê aí rumores, né, da destruição da família, mas não podemos permitir isso, né? A família é uma constituição de Deus. Foi lá no Jardim do Éden que o Senhor constituiu, né, o casamento, né, entre Adão e Eva. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, né? E através dessa união vem os filhos, né? Os filhos que são bênção do casal, tá bom? Hoje em dia não se pode falar muito nesse tema, né? Tá complicado falar muito nesse tema aí sobre família, sobre filhos, sobre casamento. Temos que tomar cuidado até o que nós vamos falar aqui na internet, aqui, né? Para não acabar nos prejudicando também. Então temos que falar com sabedoria, né? E os irmãos, as irmãs que são inteligentes e espirituais, vocês entendem, né, que nós estamos falando aqui. Está sujeita a Cristo. Também sejam as esposas sujeitas aos seus maridos, como disse, sujeitas no amor de Deus, não na maldade e na violência. E os maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, irmãos, que coisa linda. Jesus Cristo morreu pela igreja. Tem marido que não gosta de ouvir isso aqui não, hein? Tem marido, mesmo aqui dentro, pode ser que tenha marido sentado por aí e essa palavra está mexendo na veia dele. Ele está arrependido de ter vindo aqui hoje. Mas se você aguentar até o fim, você vai aprender a ser marido de uma mulher santa de Deus. Bendito seja Deus, irmãos. Que só Deus que fala conosco desse jeito. Que nós precisamos saber estas coisas. E Jesus se entregou para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É o que ele está fazendo hoje. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Jesus Cristo quer fazer da igreja. Apresentar para ela a esposa. Primeiro, que ele limpou, lavou e purificou e deu nome para ela que nem nome ela tinha. É o povo. Vestiu, deu vestidos de santidade para se apresentar a ele no dia do casamento. Revestiu ela de graça, de sabedoria, de luz, de verdade, de justiça. Ela é a mulher, a jovem, a virgem mais linda que já existiu na terra, a esposa de Jesus Cristo. Santo é o Senhor, que Ele tem prazer de vesti-la, cada dia Ele quer deixá-la mais atraente, mais bonita. É que quanto mais bonita ela fica, mais atraente para o Senhor Jesus, mais o adversário a persegue, porque ele gostaria de tê-la, de dominá-la, de levá-la para si, de levá-la à prostituição, à perversidade, ao pecado, e destruir esta obra deste matrimônio glorioso do Filho de Deus com a igreja. Ele bem que queria destruir,
Ele destruiu, irmãos, as qualidades que estavam em Adão e Eva, que tinham a semelhança de Deus. Ele destruiu, e ele quis matar o Senhor Jesus logo que nasceu, e não conseguiu. Depois conseguiu matar o Senhor na cruz, mas ele perdeu esta guerra, porque Jesus ressuscitou glorioso e triunfante, e agora ele quer destruir a igreja. Mas, ó igreja, receba agora a virtude e o poder de Deus, que o diabo não terá poder contra ela. Glória ao nome do nosso Deus. Ele quer nos deixar sem mancha, sem mácula, sem ruga. Quem que fica enrugado? Quem fica velho. Enquanto a irmã é mocinha, o irmão é mocinho, é tudo lisinho, bonito, tudo certinho. Vai envelhecendo, começa a cair o cabelo, ou embranquece, ou os dentes começam a ficar ruins, o rosto enruga tudo porque envelheceu. A igreja não envelhece. É renovada a cada dia. A igreja, ouvindo esta palavra, receba agora a virtude da renovação. Só lembrando, meus irmãos, que a igreja, né? A igreja somos todos nós que cremos em Jesus Cristo, tá? Tá uma palavra gloriosa, né? O irmão está pregando aqui, exortando a palavra gloriosa, cristocêntrica, né? Falando bastante de Jesus, que eu particularmente adoro esses tipos de pregação, onde está falando de Jesus, exortando a igreja, ensinando os casais, né? Nós também exortando nós a fugirmos do pecado, né? Olha só quanto ensinamento tem nessa palavra aqui que o ancião está pregando, né? Quando é para criticar, né, a gente critica, mas também quando é para elogiar, também temos que elogiar, tá bom? Temos que, como eu disse no outro vídeo lá, que eu fiz do ancião que pregou ali nos Estados Unidos, ele disse que nós somos salvos pela fé, né? É uma coisa que eu sempre estou aqui falando com os irmãos, não, tem que pregar a Bíblia, tem que pregar a salvação, tem que falar de Jesus. Então, quando eles pregam, né, o evangelho genuíno, então nós também temos que estar de acordo com eles, entende? O ancião aqui, nessa exortação, nessa explanação da palavra, está falando muito de Jesus. Então está correto, está coerente com a palavra de Deus. Então temos também que aceitar e elogiar, entende? Devemos criticar na hora de criticar, e na hora também de elogiar também devemos ser a mesma pessoa. A mesma que critica também tem que elogiar, né? Então devemos ser sinceros e corretos. Se daqui para frente ele falar mais alguma coisa que não está de acordo, então nós vamos falar, não, irmão, não está certo isso que o irmão falou, não é assim, não é assim, não é assim, entende? Mas tudo isso aí com muito, né, com muito amor, entende? É bela, fique mais bela, mais gloriosa, mais santificada. Dá para sentir a alegria do Espírito de Deus em saber que Deus está fazendo esta família maravilhosa. Marido amando a mulher, mulher sendo sujeita ao marido no Senhor, ambos se amam, têm uma vida saudável, uma vida de paz no lar, não contende, quando não se entende, humilham-se, porque tem o amor, tem a paciência, tem a caridade, tem o temor de Deus, suportam um o defeito do outro, porque Cristo suporta o defeito da igreja. Às vezes o marido não suporta uma pequena falha da mulher, a mulher não suporta um pequeno defeito do marido, vira uma contenda, brigam, discutem, ofendem-se, e os filhos dentro do lar sofrem ofensa de pai e de mãe, cresce com tristeza
tristeza, com angústia, com sequela, com mazela, de estar vivendo num lar em confusão, conturbado, porque não tem virtude de Deus. Mas quem está ouvindo agora, por aquilo que estou sentindo na pregação, receba a virtude de Deus. Homem de Deus não contende, não ofende, não maltrata. Mulher de Deus é humilde, é mansa, é santa. Receba agora a saúde na vossa alma e a saúde nos vossos corpos. Irmãos, como que eu não vou elogiar um ensinamento desse para os casais, né? Como que eu não vou elogiar, né? Nós vivemos numa época difícil, pessoas com problemas financeiros, problema no casamento, aí começa a discussão, começa a desavença, começa os xingamentos, né? E igual ele falou, as crianças que sofrem, né? Nós acabamos discutindo em casa e as crianças que sofrem, entende? E aí o marido começa a falar mais alto do que a esposa quer falar mais alto que o marido, e vira aquela confusão que o Senhor não se agrada, né? Vai vindo o descontentamento, o desamor, o esfriamento do amor do casal, né? E chega a ponto até de haver até a separação. Será que é isso que o Senhor quer? Será que é isso que o Senhor deseja da sua igreja, do seu povo, da sua noiva, da sua eleita? Entende? Então, como que eu não vou parar para elogiar esses ensinamentos, né? De uma pessoa que já viveu quantos anos, né? No casamento, isso que está pregando aí, quantos anos ele viveu no casamento? Então tem muitas coisas para nos ensinar, né? Tá muito bom, de novo, né? Vou repetir, tá muito boa essa explicação, tá muito boa essa palavra que ele está pregando aqui, tá ponta firme, né? Vamos para frente. Glória a Jesus! Quanta coisa! Depois fala com os filhos, ensinando os filhos a serem obedientes aos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrar o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas todos nós imaginamos que a honra do filho para com o pai é a criança, o adolescente ou o jovem. Deve honrar os pais no Senhor. E nós? E quem tem pai e mãe de 80, de 90, de 98 anos vivos, te amaram, te cuidaram, te lavaram, te limparam, te criaram quando você era criança. Agora você é casado, tem o teu lar, abandona o teu pai, não faz uma visita, não agrada. Vai lá, o pai está falando contigo. É esse velho que fica falando, não sabe nem o que fala. Está caduco já. Mas agora não é mais caduco, é Alzheimer. Mudou. Mas a doença é a mesma. É caduco. Não sabe nem o que fala. Mas isso me dá um trabalho. Deus me livre. Não vejo a hora que o Senhor leva embora. Você está honrando como filho para que te vá bem no Senhor? Ah, mas eu já sou idoso. Você é idoso, mas ainda é filho. E tu és filha. Se o teu pai e tua mãe estão vivos ou estão vivos, honre-o no Senhor. Porque isso é agradável a Deus. Não vejo a hora, eu vou pegar. Quer saber de uma coisa? Meu pai quer vir para minha casa. Minha mãe já é velha, quer vir velha. Ele é velho, quer vir na minha casa morar. Eu não suporto. A minha esposa não aceita meu pai na minha casa. Nem minha mãe. Mas não é desse jeito que a palavra de Paulo não ensinou assim, não. Honra teu pai e tua mãe no Senhor, porque é o primeiro mandamento com promessa. Bendito seja. Não, eu vou colocar ele numa clínica, num lugar de velho. Deixa ele lá. Porque você não tem caridade de Deus. Os que não tiverem caridade não têm o dom supremo da igreja. Não verão a Deus. Mas bem-aventurado quem puser a mão na consciência agora, Senhor, me perdoe, eu não tenho amado meus pais como deveria. Quanto tempo que eu não faço
faço uma visita, não sei nem se falta alguma coisa, não sei nem como é que eles estão, os velhinhos estão lá abandonados, eu bem que podia, agora eu faço uma viagem, gasto aí milhares de reais gozando da minha carne, meu pai às vezes tem vontade de comer uma fruta, não tem, minha mãe tem nesse frio, passa frio e não tem quem atende, tem vontade de ver um filho, tem saudade do filho, eu nunca mais lembrei dos meus pais. Receba agora o temor de Deus. Olha, meus irmãos, que ensinamento, hein? Tem ensinamento para os casais, para os filhos, né? Até mesmo para aqueles que os pais estão idosos, né? Que às vezes a pessoa tem uma condiçãozinha a mais, quer colocar o pai num lar, né? De idoso, né? Não quer cuidar dos pais, como nossos pais cuidaram da gente, né? Esse ensinamento, olha, tá maravilhoso, hein? Maravilhoso mesmo, tá? E se continuasse assim, né? Nessas pregações cristocêntricas, falando da salvação pela fé, pregando Jesus Cristo, né? E não dando profetada, que vai acontecer coisas na sua vida, que essa coisa que não é, a gente sabe que não é, Deus está mandando nada disso, Deus não está falando nada disso, mas se continuasse esses conselhos, pregasse a salvação pela fé, tirasse o exclusivismo, pecado de morte, então estaria tudo certo na CCB, entende? Estaria tudo certo. Os nossos questionamentos é porque não prega o evangelho, né? Fica pregando profetadas que não cumpre, entende? Mas a palavra de hoje está diferente. A palavra de hoje, esses conselhos aqui, isso aqui está servindo e muito para mim, entende? Está servindo e muito para mim, e para quem vai também assistir depois essa análise aqui, para quem assistiu o culto no dia, se você pôr em prática, né, como eu fiz um vídeo esses dias, né, que a família de Jesus, que chegaram até Jesus, os seus familiares, e não podiam, né, falar com ele por causa da multidão, tinha muita gente ali. Então foram dar um recado para Jesus, ó, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem te ver. Aí Jesus vira, né, e fala assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Foi o vídeo que eu fiz esses dias, né? Então nós não devemos ser ouvintes somente, mas praticantes da palavra de Deus. Então, nessa análise que eu estou fazendo, meus irmãos aí da CCB, acaba com essas profetadas, acaba com essas pregações, né? De encher o ego do homem e de encher o ego da mulher. Não, nós não devemos encher o ego de ninguém, a palavra de Deus corta reto, entende? Se estamos em pecado, se estamos pecando na presença de Deus, então a palavra do Senhor ela tem que cortar reto. Tá entendendo? Aí a pessoa diz, se Deus não falar comigo hoje, não volto mais para a igreja, não piso mais aqui, não venho mais aqui. Você acha que essa pessoa é um cristão convertido? Ou ele foi somente convencido? Entende? Então, aí na CCB, preguem a palavra de Deus, preguem Jesus Cristo, preguem salvação das almas. Esquece bem material, que bem material a pessoa corre atrás, trabalha e consegue. Santo é o Senhor. Onde é que se ouve isso, irmãos? É aqui, daquele que se entregou por nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é dever dos pais. E com respeito aos menores, vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paciência com as crianças. Suporte as crianças. Não é porque antigamente se criava os filhos com violência e com dureza, que agora vamos querer ser
Agora não é mais assim. Temos que criar os nossos filhos com amor, com paciência. Não mais imprimir ódio e violência, mas imprimir o amor, o abraço. Mãe que não dá um sorriso para a criança, pai que trata a criança duramente. Às vezes o adolescente comete um delito qualquer em casa, os pais logo mandam embora de casa. Não te quero mais aqui em casa, você desonrou a família, você fez isso, fez aquilo, mas não é teu filho, não nasceu das vossas entranhas. Que amor é este? E se Jesus fizesse isto conosco? Então, irmão, ancião, né? O irmão disse aí que se o filho errar e o pai colocar o filho para fora de casa, né? E se Jesus fizesse isso conosco, né? E se Jesus fizesse isso conosco, né? E se Jesus olhasse para o nosso pecado, para o meu, para o do irmão, para de nós todos, o que seria de nós, né? Então, vocês aí da CCB não deveriam, né, excomungar pessoas, entende? Quantas pessoas foram excomungadas da igreja porque cometeram tal pecado de morte? Será que dá para voltar atrás disso? Será que vocês conseguem reconhecer esse erro, essa falha, que pendurou aí por muitos anos e ainda pendura? Será que vocês conseguem vir a público e dizer que errou na presença de Deus? Que mandaram pessoas embora? Que mandaram pessoas para fora porque cometeram tal pecado? E se Jesus olhasse o meu pecado oculto? E se Jesus olhasse o seu pecado oculto? E se Jesus olhasse o nosso pecado oculto? O que seria de nós? Será que nós estaríamos na presença de Deus? Sendo pecadores? Na presença de Deus? Será que nós estaríamos hoje? É pura misericórdia. É misericórdia de Jesus. E é misericórdia que vocês deveriam ter com as pessoas aí que saíram. Entende? Agora, por esses dias aí, saiu aí na internet um ancião dizendo, né, de um tal músico lá, que tocava trompete. Ainda bem que não voltou mais, né? Da pandemia, não voltou mais, não sei, acho que fazia muito barulho com o instrumento dele. Isso é amor? Isso é amor? Por que não chegou no irmão com amor e falou, irmão, o instrumento do irmão, ele é alto, é bonito, mas o irmão poderia diminuir a intensidade para tocar, né? Acaba, irmão, atrapalhando um ou outro. Não. O que ele falou? Que bom que não voltou mais. Isso é amor? Mas falando desses conselhos de hoje, eu não tenho que falar nada contra. Entende? Eu, Rogério, não tenho que falar nada contra esses ensinamentos que estão sendo pregados aqui até esse momento, né, que eu estou analisando. Falta mais 4 minutos aqui só. Vamos terminar. Não quero mais porque você me desobedece. Não quero mais porque você tropeçou e cometeu este erro. Não te aceito mais como minha esposa. Não te aceito mais como filho. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sejamos misericordiosos, afáveis, cheios de amor, de carinho, de paciência. Teu filho te promove tristeza e angústia. Abrace-o, ajude-o. Hoje pode ser assim, amanhã pode ser um servo e uma serva de Deus. Tá vendo, irmão? Acabei de falar, né? Acabamos de falar aqui que eles teriam que ter misericórdia com o povo. Assim como Jesus teve misericórdia com todos nós. Quantos e quantos saíram da igreja? Na minha época lá, amigos meus, né, colegas, que cometeram o tal pecado sexual, a gente congregava junto e
saiu da igreja. Por quê? Porque não encontrou conforto, não encontrou apoio. Ficaram com medo, porque as pregações em cima do pecado de morte é muito forte. E a pessoa não consegue, por causa da sua mente, né? Você imagina só, você escuta a vida inteira que você não pode pecar, porque se você pecar, a sua alma ela vai morrer. Você escuta a vida inteira isso. E aí, por um deslize da nossa carne, né? A gente comete o pecado aí, sexual, vamos dizer o pecado sexual, mas tem outros pecados também. Não é só o pecado sexual, tem a mentira, né? Tem a lascívia, tem a gula, tem a bebedeira, né? Que é a embriaguez, tem tantos outros pecados, mas a ênfase aí na CCB é somente o pecado de morte. Então tinha amigos meus que a gente congregava, ia para culto junto, até viajava e cometeram o tal do pecado de morte e abandonaram a igreja, saíram, foram para o mundo, né? E às vezes se encontram em situações difíceis, não é verdade? Então tinha que ter apoio da igreja, tinha que ter apoio do ministério, da irmandade, né? Que quando alguém batizava, quase não tinha comentário, né? Fulano batizou, o Senhor chamou o irmão, chamou a irmã. Mas quando a irmandade sabia que alguém caiu no pecado sexual, então já se espalha por toda a igreja como uma praga, entende? Se espalha por toda a igreja como uma praga. Tem que deixar disso, meus irmãos. Tem que deixar disso, tá? Como que eu cometo pecado, vou julgar o outro que está cometendo? Entende? Como que eu, sendo pecador? Porque Jesus disse que aquele que sentir raiva do seu irmão já é homicida, porque já matou ele, já desejou a morte do seu irmão, né? Como também aquele que cobiça a mulher já cometeu adultério, entende? Então, como que eu, sendo pecador, posso julgar o meu irmão, a minha irmã? Então, temos que deixar dessas coisas de menino, entende? É só conversar. Porque se a pessoa cai em pecado e ela está indo para a igreja, com certeza ela se arrependeu daquele pecado. Entende? Com certeza ela se arrependeu daquele pecado. E o Espírito Santo já tratou com ela. Se você não tem carinho para o teu filho e para a tua filha, saiba que o mundo tem. Ele pega o celular dele em 2 minutos. Ele encontra o que não encontrou dentro de casa. Lá fora, quem vai lhe ajudar, quem vai lhe orientar para o pecado, para o mal, para a devassidão, para as coisas imundas, enquanto você não tem um carinho, não tem um abraço, não tem um beijo, não tem uma confissão de amor. Meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Quem sabe quantos estão aqui ouvindo esta palavra nesta manhã, estão brigados com os filhos, não se falam mais, não conversam mais, mas diante desta palavra, se o teu filho estiver aí perto, levanta agora, agarra ela, agarra ele, dá um beijo no rosto deles. Meu filho, você é meu filho, eu te amo do jeito que você é, eu te quero do jeito que você é. Por que isto? Porque Jesus Cristo está nos querendo do jeito que nós somos, irmão. Olha aí, ó, né? Olha aí o que a gente está falando, só está confirmando o que estamos falando, né? O Senhor nos chama do jeito que nós estamos, mas temos que ter mudança, viu? O Senhor Jesus, Ele nos ama do jeito que nós somos, né? Ele nos chama do jeito que nós somos, mas exige mudança de nós. A própria conversão é a mudança de mente, a mudança de comportamento. Então, olha aqui, né, mais uma vez, né, falando de pai e filho, né, no conselho aqui, que o pai tem que amar o filho, abraçar. Porque se o filho não encontra
uma firmeza no pai e na mãe, uma amizade no pai e na mãe, então ele vai buscar lá fora. E lá fora nós sabemos que é muito complicado, é difícil, né? Porque o mundo ensina do jeito que o mundo é, né? O mundo ensina do jeito que eles fazem. O mundo não ensina de acordo com a palavra de Deus. Quando vamos ensinar nossos filhos, nós ensinamos eles de acordo com a palavra de Deus, mas o mundo não. O mundo é de acordo o pecado que o mundo se encontra. Quem é perfeito nesta manhã? Será que alguém pode levantar e dizer, Senhor, pode me aceitar porque eu sou perfeita, eu sou perfeito? Não, nós estamos sendo aperfeiçoados aqui. E olha, irmãos, isso aqui é a receita de Deus. É claro que nem todos gostam, mas é a receita que o Senhor dá para nós. Sucesso, bem-aventurança nesta bendita graça. Se tu fizeres assim, hoje teu filho pode até te dar um pouco de dor de cabeça. Porque às vezes a criança também. Não pode deixar passar aqui, irmão, que não pode ficar para trás esse ponto de interrogação, né? Ele disse que sucesso nesta graça. Nós sabemos que a CCB, ela se intitula de graça de Deus, né? Mas nós sabemos que a graça de Deus é Jesus Cristo com seu sangue derramado na cruz. Então, às vezes fica esse jargão aí, né, deles dizerem para ter sucesso nessa graça, ele pode estar querendo dizer que pode ter sucesso na igreja, né, sucesso na CCB, que a CCB se intitula a graça de Deus. Mas nós sabemos que a graça de Deus é Jesus Cristo, tá? Às vezes ele, por um jargão, um descuido, acaba pendendo por esse lado aí. Mas o correto, né? A graça de Deus é Jesus Cristo. Não é denominação, não é placa de igreja, não é parede de tijolo, não. A graça de Deus é Jesus Cristo, é o amor de Cristo Jesus. É o derramamento de sangue no duro madeiro da cruz. Essa é a graça de Deus. A graça salvadora que veio revelar aos homens, né, qual é a vontade de Deus. Porque está escrito em Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ter o conhecimento de Deus. Superdotada, não tem sossego, não para. Mas você é mãe, você é pai. Os outros não têm obrigação de suportar o teu filho, mas você tem, porque saiu das tuas entranhas. Olha, irmão, se alguma irmã está aqui hoje, mãe, e não sabe ainda o que é amar um filho, põe-te em comunhão agora. Quem sabe desça dos céus o amor de Deus nesta manhã. E se isso acontecendo, nós vamos sair daqui amando-nos cordialmente, de coração. Pai amando o filho, filho amando mãe. Irmãos, isto é a constituição da família que o Senhor deu ao apóstolo. Quem quiser ver dias melhores, o Senhor Jesus hoje veio. Olha, irmãos, é difícil o Senhor mandar a palavra desse jeito. Eu não sei como que o Senhor está dando de pregar com tanta liberdade, desta maneira. É porque pelos hinos que nós cantamos, que nós demonstramos a Deus uma sujeição e uma entrega, tudo a Cristo me entrego. Se a Irmandade aceita ser entregue totalmente a Cristo nesta manhã, quem aceitar, fica em comunhão um pouquinho. A presença de Deus vai encher este ambiente aqui. Glória de Deus já está descendo dos céus e tomará os corações que querem. Senhor, eu quero ser entregue a Ti. Então o Senhor te diz, eu te aceito nesta manhã. Deus seja louvado. Até aqui. Então, meus irmãos, né, fiz essa análise aí
dessa pregação, né? Que eu particularmente gostei muito, tá bom? Gostei muito. Esses ensinamentos da palavra de Deus, né? Que veio o ancião trazer aí, né? Sobre o casamento, sobre a união de Cristo e a sua igreja, sobre a educação dos pais com os filhos, que o pai tem que ter amor, carinho pelo filho, né? O filho também tem que ter amor, carinho pelos pais. Então, particularmente, foi uma ótima pregação, tá bom? E que esse ancião aí, os demais anciães aí e cooperadores aí da CCB, que preguem Jesus Cristo, que preguem a Bíblia, leem a Bíblia. Ó, eu vou dar um conselho para vocês aqui. Quanto mais vocês lerem a palavra de Deus, mais vocês vão pregar, né? Genuína, a fé é genuína, entende? Então, gostei bastante, tá? Poderia ter dado uma arrumadinha, né, nos hinos ali, falado que nós já somos salvos, que nós já estamos salvos, porque o hino prega isso, né? Melhorar esses jargões aí, né? Igual ele disse, né? Para você ter sucesso nessa graça, né? Ele poderia ter falado assim: para você ter sucesso nessa caminhada com Cristo, sucesso nessa caminhada com Deus, né? Então já ficava um pouquinho melhor, né? Porque se ele falar sucesso nessa graça, todos nós já sabemos que a CCB se intitula a graça de Deus. Até sai um ensinamento aí, esses tempos aí, e para não se dizer mais isso, né? Mas ainda o jargão permanece, porque por mais de 100 anos, né, estão pregando isso. Então, o resumo que eu dou dessa pregação foi que eu gostei bastante, tá? Dessa análise que eu fiz. Vou fazer outras análises também. Se tiver de acordo com a Escritura, se tiver de acordo com a palavra de Deus, então eu vou elogiar. Mas se tiver fora da palavra de Deus, se tiver em desacordo a Bíblia sagrada, que é a palavra de Deus, então eu vou vir criticar aqui também, tá? Da mesma forma que eu estou vindo elogiar, eu vou vir criticar também, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, tá bom? Muitas pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem no canal, tá? Então, dessa força para a gente aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, tá bom? Nos vídeos, tá? Tem outros vídeos também lá no canal. Critico quando eu tenho que criticar e elogio quando eu tenho que elogiar, tá? E essa palavra de hoje, esses ensinamentos pregados aí, né? A palavra de hoje é assim, né? A palavra que eu tô fazendo análise, mas essa palavra aqui foi do dia 11/6/2023, né? Domingo que passou aí. Então, é uma ótima palavra, um ótimo ensinamento. Vamos pôr em prática, meus irmãos. Vamos pôr as palavras de Jesus em prática. Não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes da palavra, né? Igual que eu disse lá do outro vídeo que eu analisei, do ancião, que ele disse que nós somos salvos pela fé. Olha que gloriosa, olha que palavra gloriosa que ele pregou. Então, daqui para frente eu espero que essas pregações aí da CCB melhorem muito, tá bom? Eu estive aí com vocês por 36 anos, eu nasci aí dentro, né? Conheço todos os jargões, né? Fui músico, fui instrutor por bastante tempo aí na CCB. Oficializei em 2005, batizei em 2003 e oficializei em 2005. Então, o que eu quero, né? O que a gente quer?
A gente quer um povo saudável na presença de Deus, entende? Um povo que prega Jesus Cristo, tá bom? Acabem com esse exclusivismo de vocês. Acabem com isso, que Deus não se agrada desse exclusivismo. Se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? E até o próximo vídeo aí, se Deus nos abençoar. Fique com Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.